Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bia e hoje eu vou falar com vocês sobre este livrinho aqui. Conversar um pouquinho sobre sororidade e rivalidade feminina também. Esse livro aqui é sobre o movimento Vamos Juntas, faz sentido, né? Que foi criado pela Babi Souza e foi criado no Facebook esse movimento e que basicamente o movimento prega que a gente faça companhia umas às outras na rua. Porque assim, se você não é mulher, é uma bosta ser mulher e andar sozinha. Tipo, é uma bosta. Principalmente se for num lugar mal iluminado, se for num lugar que não tem muita gente, de noite. Mas assim, em qualquer momento do dia, é uma bosta ser mulher. Porque você pode estar andando na rua, com um monte de carro passando, com o sol rachando e um cara passar te assediando. Porque assim, não é incomum. É bem comum, na verdade. E daí eu vou ler aqui o que tá escrito, a história de como ela criou esse movimento, porque eu achei muito interessante. Então, o que ela tá contando é que ela tava, depois do serviço, ela tinha que pegar 2 ônibus pra ir pra casa. E daí ela tava pensando qual trajetória era melhor, e no final ela percebeu que as duas eram uma bosta, porque nas duas ela ia ter que passar por um lugar escuro sozinha. E sendo mulher, não é só uma questão de, tipo, você tem medo de ser roubada. Isso aí todo mundo tem. Mas é uma questão de você ter medo do seu corpo não ser respeitado. Você tem medo de ser estuprada, você tem medo de ser assediada. E é uma coisa que eu tenho certeza que vocês homens não sentem. Ela tava no ônibus e ela começa aqui. No primeiro ônibus ela tava. Lembrando do medo que senti antes mesmo de sair do trabalho, olhei ao redor, observando a quantidade de mulheres naquele ônibus. À exceção de 1 ou 2 homens, a maioria dos assentos estava ocupada por mulheres. Será que todas elas estavam com o mesmo receio que eu, ou será que havia alguma coisa errada comigo, que sentia tanto medo por ser mulher? Chegando ao ponto final da linha, meu coração estava apertado novamente. Eu desceria em uma praça muito escura e deserta, no centro de Porto Alegre, e tinha que, obrigatoriamente, atravessá-la para pegar o segundo ônibus. Antes que o veículo parasse de fato, percebi que todas as passageiras já estavam de pé, agarradas às suas bolsas e prontas para sair correndo, como na largada de uma pista de corrida. Quase pude percebê-las transformando o semblante de cansaço em uma expressão fechada, agressiva, algo que transmitisse um pouco de segurança. As portas se abriram e as mulheres dispararam, desceram ou praticamente pularam do ônibus. Parecia uma gincana em que a prova era chegar o mais rápido possível a um lugar seguro. Era a gincana da vida de uma mulher. Depois de descer, cada uma foi para seu lado, e é claro que comigo não foi diferente. Agarrei a mochila, fiz a maior cara de má que pude e saí correndo, rumo à segunda parada. Foram poucos minutos, no máximo 5, mas que sempre valiam por muitos. Parecia não ter fim. Alguns minutos sem olhar para os lados, caminhando com firmeza, sem nem perceber direito onde pisava e praticamente sem respirar de tanto medo. Ao chegar no ponto de ônibus, tive a maior das surpresas. Olhei para os lados e percebi que várias das mulheres ali também estavam no primeiro coletivo comigo. Poxa, a gente fez o mesmo caminho, pensei. Elas haviam passado pela mesma praça escura e certamente com tanto medo quanto eu. Por que não fomos juntas? Me perguntei, e decidi que da próxima vez que descesse do ônibus e precisasse atravessar aquela praça, convidaria uma delas para fazer o trajeto comigo. Afinal, se temos os mesmos medos, por que não nos unimos? Então, é a partir daí que ela cria essa página no Facebook e começa esse movimento. Que a ideia basicamente é essa. Se você vê uma mulher andando sozinha num lugar que você considera perigoso, ou se você vê que tem um homem assediando ela e tal, você simplesmente andar com ela, acompanhada com ela, porque isso já traz uma segurança muito maior, né? E foi muito bem aceito. E assim, na minha cabeça, quando eu li isso aqui, eu pensei um pouquinho ingênua essa ideia, né? Não acho que ia funcionar. E daí ela tem vários e vários e vários relatos aqui de situações em que isso funcionou, assim, em que as mulheres estavam, tipo, super abertas pra você andar com elas e tal. E eu achei muito legal. Então, essa é a ideia básica do Vamos Juntas, que é uma coisa que eu espero que se torne... Esse movimento começou em 2015, então já tem 5 anos, mas eu espero que ele se torne cada vez mais comum, cada vez mais, tipo, um conhecimento geral, assim, porque eu sinto muito isso, sabe? E é muito bom saber que a gente pode contar com outras mulheres para poder caminhar seguras na rua. É horrível que a gente não possa caminhar sozinha na rua, assim, pra mim é uma coisa básica, mas é bom que a gente possa contar umas com as outras. E aí, a partir disso, ela começa a discutir um pouquinho do conceito de sororidade, que não é uma palavra que é muito conhecida. Hoje em dia é bem conhecida,
e falam bastante sobre, na verdade, principalmente nas redes sociais. Mas assim, se eu falar pra minha mãe sororidade, ela não vai fazer ideia do que eu tô falando. Então, sororidade basicamente é o feminino de fraternidade. Que, tipo, fraternidade é uma irmandade entre homens e sororidade é uma irmandade entre mulheres. É claro que a gente tá acostumado a usar fraternidade pra tudo, porque as palavras femininas sempre foram apagadas, assim, da mesma forma como a gente usa a palavra homem pra falar de humanidade. E não tem como fazer isso usando a palavra mulher. E então a sororidade tem esse sentido, essa irmandade entre mulheres. Não que você vai gostar de todas as mulheres do mundo, porque, né, não faz sentido. Mas simplesmente de ter uma questão de irmandade entre mulheres. Tipo, de você olhar para as outras mulheres como suas irmãs. Ter essa cumplicidade, sabe, entre mulheres. E eu poderia fazer um vídeo inteiro de meia hora falando só sobre sororidade. Mas tem um conceito que eu acho que é muito importante, que é a rivalidade feminina. Que eu achava que eu entendia, mas até pouco tempo atrás eu descobri que eu não entendia, não. Então, assim, eu entendi a rivalidade feminina até certo ponto. Então, eu pensava bastante, tipo, em como eu trato as mulheres à minha volta, se eu vejo elas como amigas, se eu vejo elas como irmãs, se eu, tipo, não me rivalizo com elas só por elas serem mulheres, esse tipo de coisa, sabe? Isso de fato eu não fazia. E daí eu percebi, no meio dessa discussão, o quanto eu faço isso em outros sentidos. Então, assim, o que é a rivalidade feminina? Basicamente, é um sentimento que existe entre as mulheres. Que eu acho que existe uma rivalidade masculina também, mas ela é diferente, eu não tenho a menor capacidade de falar sobre isso. Mas pensando na rivalidade feminina, é um sentimento que ocorre entre as mulheres, né? Dentro de cada uma. Que você tá numa competição eterna com as outras mulheres. Tipo assim, que ela não acaba nunca. E ela é constante, assim, tipo, é o tempo todo você tá competindo com as outras mulheres. Pra ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais generosa, a mais não sei o quê. Porque assim, eu sempre penso sobre como a pressão estética me afeta, mas eu nunca tinha pensado sobre como isso tem muito a ver com rivalidade feminina. A gente se sente mal com a beleza da outra mulher. Tipo assim, você se olha no espelho e acha bonita, daí você vê uma outra menina que se acha mais bonita, e aquilo é horrível, e aquilo faz você se sentir mal. E por que é isso? Porque você sente que está numa competição com ela. Eu acho que eu já conversei com várias meninas que tinham uma coisa assim, tipo, tinha uma amiga delas que elas gostavam muito, mas elas se sentiam um lixo do lado daquela amiga. Porque elas achavam aquela amiga mais bonita, mais legal, os meninos gostavam mais dela, não sei o quê. Então, assim, você gostava da menina, mas você se sentia assim numa competição com ela. E aquilo fazia muito mal pra você e também pra relação com aquela menina. Porque, assim, como você vai ter uma amizade assim forte, verdadeira e boa para as duas pessoas se você se sente ameaçada pela presença da outra parte daquela amizade, entende? E é muito libertador quando você começa a pensar sobre isso. É muito bom. Tipo, porque a questão da rivalidade feminina não é só que você tá competindo, mas é que você tá se autoafirmando em cima disso. Então, assim, você precisa ser melhor do que as outras pra se sentir bem. Melhor, bem entre aspas. E sempre que aparece alguma coisa que ameaça isso na sua cabeça, aquilo acaba com você. Então, assim, eu acho que é uma questão muito importante, não só pra você ter um relacionamento verdadeiro com as outras mulheres, pra luta feminista, pra tudo isso, mas também pra sua autoestima, sabe? Tipo, como você consegue sustentar uma autoestima quando você tá numa competição constante com todas as outras mulheres do mundo, se comparando o tempo todo com elas. E eu acho que quando você começa a perceber que isso é rivalidade feminina e que você não precisa seguir isso, sabe? Tipo, que você. Eu acho que dá um gás a mais pra você cuidar dessa questão, pra você cuidar da sua própria autoestima. E é muito bom você perceber que essa comparação é uma rivalidade feminina, sabe? Eu acho que pra mim, assim, tem sido muito importante pensar sobre isso. Uma coisa muito importante que eu esqueci de deixar claro no vídeo é que a rivalidade feminina não é uma coisa natural, e sim uma construção social. As mulheres não nascem competindo entre si, mas são ensinadas a fazer isso ao longo de suas vidas. Voltando pro livro. Gente, o livro trata sobre sororidade, trata sobre rivalidade feminina, trata sobre feminismo e tudo numa linguagem que eu achei super acessível. Tanto que, assim, pra quem já tá mais familiarizado com esses termos, pode ser um livro um pouco repetitivo, pode ser um livro meio. Muito pouco, entendeu?
Mas eu acho que isso é uma coisa muito boa desse livro, porque eu acho que a premissa de vamos caminhar juntas é uma coisa que é muito acessível às mulheres, qualquer mulher. E a partir disso, pra ir explicando sobre sororidade, rivalidade feminina, até chegar no feminismo, é muito mais acessível do que você querer sair enfiando o feminismo pela goela das pessoas, sabe? Muitas mulheres têm um receio quando a gente fala de feminismo, porque elas não entendem muito bem o que é e porque elas acham que é um movimento que tá impondo que as mulheres têm que ser melhores do que os homens, ou que as mulheres não podem se depilar, que as mulheres não podem ser donas de casa e tal, e não é nada disso que o feminismo prega. Então, eu achei muito legal essa forma que ela abordou, sabe? Eu acho que é um jeito bem bacana de levar o feminismo a outras mulheres. Porque eu acho que não tem uma mulher que não sinta esse medo de estar caminhando sozinha. Então, livro maravilhoso, super recomendo, adorei a escrita. E uma coisa que pra mim é muito importante é a estética do livro. E, gente, esse livro é muito lindo. Tipo, o tamanhinho dele é perfeito. Ele tem essas cores lindas que é branco, rosa e amarelo, o livro todo. Não tem muito amarelo no meio do livro, na verdade, mas, tipo, gente, olha que coisa mais linda. Tipo, é muito lindo. Aqui também. Ele é bem legal, ele é bem didático, ele é lindo, tem vários desenhinhos, tipo, quase toda a página tem desenho. E ele é curtinho também, ele tem 124 páginas. Então ele é bem curtinho, é rapidinho de ler e é uma delícia de ler. É um livro, assim, bem gostosinho de ler mesmo, não é nada pesado, não é nada de, tipo, sabe que você vai ficar lendo, assim, cansado e tal. É um livro super legal pra ler, recomendo pra qualquer mulher. E no final do livro, gente, vem, tipo, uns bannerzinhos, assim, ó, que dá pra você colar nos lugares. Tipo assim, você corta aqui em cima, tá vendo? E daí dá pra você, tipo, só colocar no seu quarto. Eu tô pensando em colocar no centro acadêmico do meu curso, fazer algumas coisas assim, tipo, é muito legal. Tem umas frases muito legais. E, gente, o livro é lindo, maravilhoso, a textura das páginas é ótima, a textura da capa é muito gostosa, é lindo, o conteúdo é ótimo, é inspirador, fez eu me sentir muito bem, discute temas importantíssimos, é acessível. Basicamente, esse livro é perfeito, recomendo muito. Cada centavo que eu paguei nesse livro foi, tipo, muito válido, assim. Então, recomendo demais esse livro, meninas. Reflitam sobre sororidade e sobre rivalidade feminina, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui, eu sou muito grata de verdade. Comprem esse livro maravilhoso, leiam ele, porque vai ser muito importante pra vocês. Tipo, me deu muita esperança, me fez sentir muito bem. E eu espero que esse movimento fique cada vez mais forte e que a gente possa agir dessa forma com as nossas irmãs na rua.